Em 2024, pesquisadores construíram algo que não deveria existir, um pedaço de madeira opticamente transparente que gera sua própria carga elétrica sempre que é tocado ou pressionado. Isso mesmo. Não se trata de madeira solar, nem de circuitos pintados, mas sim da própria madeira gerando a energia. Deixe-me explicar o que isso realmente significa em termos simples. Por mais de um século, transparência e geração de energia estiveram em extremos opostos da ciência dos materiais, e algo tão comum quanto a madeira acabou de preencher essa lacuna. E isso é só o começo, porque o truque que a torna transparente é exatamente o mesmo que a faz gerar energia, o que não deveria ser possível. Se essa contradição te deixou curioso, curta e inscreva-se para não perder o próximo vídeo. No final deste vídeo, você entenderá exatamente como um material fibroso e hidrofílico superou o vidro em sua própria essência. A madeira nunca foi o material que alguém esperava que inovasse. O vidro desempenhou esse papel durante a maior parte do século passado, particularmente em uma corrida armamentista específica, a busca por janelas que façam mais do que simplesmente deixar a luz entrar. Pesquisadores de instituições que vão do MIT ao Fraunhofer, na Alemanha, passaram décadas buscando o que a indústria chama de vidros energeticamente ativos. Vidros que geram energia, isolam melhor ou gerenciam ativamente o calor, em vez de simplesmente existirem como uma barreira entre o interior e o exterior. O limite que sempre encontravam era o mesmo. Qualquer revestimento ou camada adicionada ao vidro para que ele tivesse alguma função: capturar luz, gerar carga, bloquear calor, compromete diretamente a principal função de uma janela. Revestimentos fotovoltaicos para vidro e janelas inteligentes eletrocrômicas esbarraram nesse obstáculo. A adição de uma camada funcional ao vidro padrão geralmente reduz a transmissão de luz em 20 a 30%. E isso sem levar em conta o custo do equipamento especializado necessário para aplicá-la em larga escala. Eis o que a maioria das pessoas entende errado sobre isso. Eles presumem que a questão da compensação seja um problema de fabricação, algo que uma engenharia melhor eventualmente resolverá. Não é. Está mais próximo de um problema de física. Pense nisso como decorar um bolo com glacê. O glacê pode ser bonito, pode adicionar sabor, pode até ser funcional, mas você não consegue mais ver o bolo por baixo. E quanto mais glacê você coloca, menos bolo você vê de fato. O vidro energeticamente ativo segue a mesma lei há décadas. Cada ganho em funcionalidade tem um custo direto e mensurável em termos de transparência. E cada tentativa de reduzir essa diferença tem exigido materiais cada vez mais exóticos e caros. O resultado foi uma indústria que tratou o vidro gerador de energia como um produto de luxo, um compromisso em vez de um substituto real para janelas comuns. Algo que os arquitetos especificavam para edifícios de destaque, nunca para construções padrão. Poucas pessoas que cobriam esse espaço perceberam por quanto tempo esse teto resistiu, ou quantos programas bem financiados o atingiram silenciosamente e foram interrompidos. O que quase ninguém esperava era que o material que finalmente ameaçava romper essa parede não seria um novo tipo de vidro. Seria o mesmo material que estava estocado no depósito de madeira o tempo todo. E descobrir o porquê exigia olhar para a madeira de uma maneira que ninguém havia tentado seriamente antes. Em 2024, uma equipe de pesquisa da Universidade Florestal de Nanjing publicou um estudo com um objetivo aparentemente modesto: construir um material de madeira transparente que também pudesse gerar eletricidade por meio do chamado efeito triboelétrico. Leia isso novamente com calma, porque a ambição contida nessa frase é enorme. Eles não estavam tentando aprimorar a madeira transparente existente, que já era usada há anos como material decorativo.
Eles estavam tentando dar a ela uma função. A comunidade científica de materiais em geral tinha motivos para ser cética. A madeira é fibrosa, irregular e sensível à umidade. 3 qualidades que figuram entre as últimas da lista de propriedades ideais para eletrônicos de precisão. Instituições que passaram décadas aperfeiçoando geradores de vidro e polímeros projetados tinham poucos motivos para esperar um avanço genuíno da madeira. Foi aí que o consenso se quebrou. Disseram a mesma coisa sobre a fibra de carbono. Disseram. Durante os metalurgistas aeroespaciais tradicionais descartaram o compósito de carbono trançado como um material inovador imprevisível demais para ser confiável em uma estrutura destinada a voar. Todos sabemos como isso terminou. A fibra de carbono agora compõe mais da metade do peso estrutural de uma aeronave comercial moderna. O que a equipe de Nanjing realmente construiu não foi um revestimento ou um complemento. Foi um redesenho da própria madeira, começando no nível celular e utilizando um processo chamado deslignificação. Os pesquisadores removeram a lignina, o polímero natural que dá à madeira sua cor, rigidez e opacidade, deixando para trás uma estrutura de celulose pura. Essa estrutura foi então impregnada com uma resina transparente projetada para corresponder ao índice de refração da celulose de forma suficientemente precisa, de modo que a luz passe diretamente através dela em vez de se dispersar. Eis o detalhe que coloca tudo em perspectiva. Não se tratava de 2 truques separados, unidos por conveniência. A alteração estrutural que torna a madeira transparente é a mesma responsável pelo seu comportamento elétrico. Se a madeira for removida corretamente, não se estará escolhendo entre transparência e funcionalidade. Você está construindo ambos a partir de uma única decisão material. O ceticismo inicial nunca atrasou o trabalho. Pelo contrário, aguçou ainda mais o alvo. A maioria das reportagens sobre materiais transparentes se limita ao truque visual. Quão transparente parece, como é a sensação ao toque, se poderia ser confundido com vidro em uma loja. A parte que ninguém aborda é o que acontece quando se olha além da superfície e se começa a questionar o que essa mesma estrutura poderia fazer eletricamente. E o que surgiu desse laboratório não apenas desafiou a antiga suposição de que a madeira precisa ser opaca. Desafiou algo muito mais persistente, a suposição de que transparência e geração de eletricidade jamais poderiam compartilhar o mesmo material. Eis o problema da madeira comum. Ela é opaca por razões estruturais muito específicas. A luz incide sobre as paredes celulares e o conteúdo de lignina dispersando-se em centenas de direções antes de chegar aos seus olhos. Imagine uma névoa se acumulando em uma janela. A janela em si não mudou de forma, mas cada raio de luz que a atravessa é refletido e redirecionado até que a vista do outro lado desapareça completamente. Isso é em nível microscópico, exatamente o que acontece dentro de um bloco de madeira natural. Dissipar essa névoa exigia 2 ações precisas, não apenas uma. Primeiro, a deslignificação. A madeira é mergulhada em um banho químico que remove a lignina, preservando a estrutura de celulose. As paredes celulares tubulares que antes transportavam água e nutrientes pela árvore viva permanecem intactas. O que resta é uma estrutura quase esquelética, uma estrutura pálida e porosa, repleta dos mesmos canais microscópicos que a árvore usava para se nutrir. Em seguida, é feita a infusão de resina. Os pesquisadores preencheram essa estrutura porosa com uma resina polimérica transparente, escolhida especificamente por seu índice de refração ser muito semelhante ao da própria celulose. Eis o erro
que a maioria das pessoas comete nessa etapa. Presumem que a resina simplesmente preenche o espaço vazio como rejunte e azulejo. Na verdade, ela faz algo muito mais preciso. Ao reproduzir a forma como a luz se curva ao passar da celulose para a resina, o efeito de dispersão da névoa desaparece quase completamente, pois a luz não tem mais motivo para refletir na interface entre os dois materiais. Os resultados dos testes piloto foram impressionantes. As amostras tratadas atingiram níveis de transmitância óptica comparáveis aos do vidro comum, mantendo quase perfeitamente a estrutura dos canais celulares da madeira original. Imagine como se tivéssemos removido o gelo de um vidro fosco e o substituído por algo que permite a passagem direta da luz sem alterar a forma original do vidro. Essa consequência é mais importante do que parece à primeira vista. A madeira não está sendo revestida ou laminada com uma camada transparente. Sua própria arquitetura interna se torna a estrutura que permite a passagem da luz. E essa arquitetura, esses canais, essas paredes celulares, essa geometria microscópica, não desaparecem quando a madeira se torna transparente. Ainda está lá, nunca foi removido. Estava simplesmente à espera de ser usado para algo completamente diferente. Este é o detalhe que raramente chega às reportagens públicas sobre madeira transparente. A maioria dos artigos trata a transparência em si como uma conquista final, uma curiosidade para revistas de design, uma novidade para móveis de luxo. A estrutura de canal resultante da deslignificação não é um subproduto do processo. É a geometria exata que torna possível o próximo passo, e sem ela, tudo o que se segue simplesmente não acontece. Eis o problema crucial: tornar a madeira transparente significava suavizar sua estrutura e preencher cada lacuna microscópica com resina. Os geradores triboelétricos, dispositivos que produzem uma carga quando duas superfícies se tocam e se separam historicamente, dependiam do princípio oposto: superfícies ásperas com alto atrito e irregulares que maximizam a transferência de elétrons no contato. Alis o material para maior clareza e, seguindo a lógica convencional, você estará eliminando exatamente a propriedade que permitiria a geração de uma carga. Para a equipe de pesquisa, o problema maior não era se a madeira transparente poderia se parecer com vidro, era se um material projetado para transparência óptica ainda seria capaz de conduzir eletricidade. E se esses dois objetivos não fossem tratados como conflitantes? E se a mesma estrutura de canais responsável pela transparência também pudesse ser projetada para armazenar e direcionar carga elétrica? Essa pergunta levou diretamente ao dispositivo funcional. Os pesquisadores sobrepuseram a madeira transparente a um material de superfície de referência para formar o que é chamado de nanogerador triboelétrico transparente à base de madeira, ou TUTANG para abreviar, WTANG. Sempre que as duas superfícies entravam em contato e se separavam, seja por um toque, uma pressão ou uma vibração, elas geravam uma carga elétrica mensurável, captada por eletrodos embutidos diretamente na superfície da madeira. Os resultados demonstrados não foram sutis. Nos testes, o dispositivo acendeu 19 pequenas lâmpadas de LED, usando apenas contato e separação repetidos. Em um segundo teste, os pesquisadores usaram a mesma configuração para transmitir uma mensagem em código Morse, provando que a saída não só estava presente, como também era controlável e legível. Parece que não deveria funcionar. Um material despojado e preenchido com resina especificamente para eliminar irregularidades na dispersão da luz deveria ser o último lugar onde se esperaria uma forte resposta triboelétrica. Mas é exatamente por isso que ela ocorre. A própria estrutura de canais preservada durante a deslignificação
conferiu à superfície textura microscópica suficiente para sustentar a geração de carga por contato, mesmo depois que a madeira se tornou opticamente transparente. Transparência e geração de energia nunca estiveram realmente em conflito. Elas sempre compartilharam a mesma arquitetura, e ninguém projetou o material com cuidado suficiente para provar isso. Essa comprovação veio de um único painel de bancada de laboratório, aproximadamente do tamanho de um porta-copos, conectado a alguns LEDs em uma bancada. A maioria das pessoas que lê sobre isso nunca chega à parte que realmente importa, que é o fato de o efeito ter se mantido sob testes repetidos em vez de desaparecer após alguns toques. Mas painel functional e produto funcional são duas coisas muito diferentes. Transformar uma demonstração em bancada de laboratório em algo que realmente permitisse construir uma janela, um sensor ou um painel de parede era um desafio completamente diferente, e era esse o desafio que a próxima fase da pesquisa precisava resolver. Um painel do tamanho de um porta-copos iluminando um banco com LEDs é uma prova de conceito. Uma parede de vidro que gera energia utilizável a partir da chuva, do vento e do tráfego de pedestres em todo um edifício é um problema de coordenação e representa uma dificuldade de ordem completamente diferente. É aqui que a história realmente começa, porque esta é a parte que quase nenhuma cobertura sobre essa inovação aborda. A antiga abordagem para o vidro gerador de energia sempre foi aditiva. Pegava-se um painel acabado e em seguida aparafusava-se, pulverizava-se ou laminava-se uma camada funcional sobre ele, um revestimento fotovoltaico aqui e uma película eletrocrômica ali. Cada uma dessas camadas adicionais introduziu seu próprio ponto de falha. Problemas de adesão, desgaste irregular, uma junção visível entre o vidro e o componente que o tornava funcional. As duas propriedades nunca se fundiram completamente. Elas simplesmente coexistiram, tolerando-se mutuamente. A madeira transparente não funciona dessa maneira, e esse é o detalhe que coloca tudo em perspectiva. Como o comportamento elétrico provém da própria estrutura de canais internos da madeira e não de uma camada aparafusada, a função de captação de energia não se aplica ao material. A transparência é incorporada ao material na mesma etapa de fabricação que o torna transparente. Pense na diferença entre pintar células solares na parte externa de uma janela e incorporá-las diretamente ao próprio vidro como parte de sua estrutura molecular. Uma é um tratamento superficial. A outra é uma reformulação do material de dentro para fora. Essa distinção é o que permite que esta pesquisa aponte para aplicações arquitetônicas e de produtos em escala real, em vez de permanecer apenas uma curiosidade de laboratório. Sensores autossuficientes, painéis estruturais inteligentes eletrônicos, vestíveis e flexíveis. Todos mencionados diretamente pelos pesquisadores responsáveis pelo trabalho como próximos passos realistas. Pesquisas relacionadas a geradores à base de madeira, incluindo versões movidas à umidade e por flexão construídas com madeira natural, já demonstraram uma produção elétrica estável e sustentada por períodos que vão muito além de uma única sessão de laboratório, reforçando que essa é uma propriedade durável do material e não um truque passageiro. O veredito em uma frase é: este um material. Agora pode ser simultaneamente estrutural, transparente e eletricamente ativo sem sacrificar nenhuma propriedade para obter as outras. Os engenheiros raramente têm a oportunidade de explicar essa parte em reportagens públicas, pois é menos visualmente empolgante do que um LED acendendo, mas é justamente por isso que essa inovação se torna viável, em vez de permanecer apenas como uma peça de demonstração. Nada no funcionamento elétrico depende de materiais escassos ou exóticos.
Celulose, resina e uma camada condutora são materiais com os quais a infraestrutura de fabricação existente já sabe trabalhar. Mas um conjunto convincente de dados de laboratório não é o mesmo que um resultado certificado e reportável de forma independente. Essa distinção estava prestes a se tornar importante. Eis o panorama real. O resultado certificado por trás desta história não corresponde a uma usina de energia em escala predial e nunca foi essa a intenção. O que a pesquisa publicada pela equipe da Universidade Florestal de Nanjing demonstrou, e foi confirmado por revisão por pares, foi um painel de madeira transparente capaz de iluminar 19 pequenas lâmpadas de LED apenas por contato, mantendo uma transmitância óptica comparável à do vidro padrão. Traduzindo isso para uma escala humana, o panorama real fica mais interessante não menos. 19 LEDs provenientes de uma torneira não são suficientes para alimentar um eletrodoméstico, mas são mais do que suficientes para alimentar um sensor independente, um pequeno visor ou um dispositivo vestível de baixo consumo. Exatamente a categoria de pequenos eletrônicos que atualmente dependem de pilhas descartáveis ou de uma fonte de alimentação externa. A mesma demonstração que acendeu aqueles LEDs também foi usada para transmitir uma mensagem legível em código Morse, o que é mais importante do que parece. Um sinal legível e controlável prova que não se trata de estática incidental, é uma saída utilizável. Eis a contrapartida que esta história precisa manter honestamente. Isso gera energia a partir de movimento, contato e pressão. PON, TOX, vibração, contato físico não passivamente pela luz ambiente, como um painel solar. Uma janela de madeira transparente não ficaria sozinha exposta ao sol para carregar uma bateria. Ela precisaria ser tocada, flexionada ou vibrada pelo vento, pela chuva ou pelo tráfego de pessoas para gerar carga. Essa é uma limitação real e representa o limite do que foi comprovado até o momento. Se um pedaço de madeira comum gerar um sinal elétrico controlável apenas com um toque te surpreendeu, a próxima parte será ainda mais difícil de acreditar. Inscreva-se para não perder o vídeo em que falaremos sobre isso. Dentro dessa limitação honesta está a verdadeira recompensa. Um material tão comum, tratado com um processo tão replicável, preencheu uma lacuna entre transparência e funcionalidade elétrica que décadas de pesquisa em vidro nunca conseguiram superar completamente. Isso não é uma curiosidade de laboratório, é uma nova categoria de material que se comporta exatamente da maneira que os engenheiros presumiam há 100 anos que nenhum material semelhante jamais poderia. Essa é a parte que a maioria das reportagens sobre a geração de eletricidade a partir da madeira simplesmente ignora, porque a verdadeira relação custo-benefício é menos compartilhável do que o número divulgado na manchete. Mas omitir essa informação seria distorcer o que foi comprovado e este canal não faz isso. A questão que se seguiu não foi se a demonstração era real. Foi quem mais iria notar e o que toda uma indústria construída em torno do vidro faria a respeito. As janelas e os vidros compõem uma das maiores áreas de superfície em todo o ambiente construído e atualmente quase toda essa área não consome energia. Ela existe puramente como uma barreira, um material que transforme mesmo que uma fração dessa área em uma fonte funcional de energia de baixo consumo. Não é uma melhoria de nicho, é uma mudança na premissa básica por trás de toda uma categoria de materiais de construção. Os setores impactados por isso são específicos, não abstratos. A fabricação de materiais de construção, a certificação de construções sustentáveis e o design de sensores autossuficientes estão todos diretamente relacionados a esse material. A adoção de qualquer um deles exige o trabalho pouco glamouroso que sempre se segue a uma descoberta inovadora em laboratório. Isso inclui alcançar a paridade de custos com o vidro padrão, comprovar a impermeabilização ao longo de anos
em vez de apenas em sessões de laboratório e passar pelos processos de aprovação dos códigos de construção, que por natureza são lentos em confiar em novos materiais para aplicações estruturais. Eis o paralelo histórico, e ele é quantificado em vez de vago. As células solares fotovoltaicas foram descartadas durante décadas por serem consideradas caras demais para serem relevantes fora de aplicações específicas como satélites e calculadoras. Entre o início dos anos 2000 e o início dos anos 2020, o custo da energia solar caiu mais de 90%. Um colapso que quase ninguém no setor energético previu, enquanto a tecnologia ainda estava confinada a laboratórios e casos de uso específicos. Materiais que parecem economicamente irrelevantes em um ambiente de laboratório têm um histórico comprovado de se tornarem comercialmente indispensáveis assim que a produção acompanha o avanço científico. A verdadeira vantagem técnica aqui é mais difícil de replicar do que uma patente, e vale a pena refletir sobre isso. A produção convencional de vidro consome muita energia e gera um material que, ao final de sua vida útil, não é biodegradável. A madeira transparente parte de uma matéria-prima renovável e biodegradável, e as camadas funcionam sobre essa base em vez de competir com ela. Isso não é um detalhe de marketing, é uma vantagem estrutural inerente à própria matéria-prima antes mesmo de qualquer decisão de fabricação ser tomada. O limite que impediu o seu desenvolvimento por décadas nunca foi político, nem teve a ver com qual país conseguiria produzi-la primeiro. Foi uma questão técnica. Ninguém havia provado que transparência e funcionalidade elétrica pudessem compartilhar a mesma estrutura. Agora que provaram o mesmo instinto subjacente, pegar um material comum, redesenhá-lo de dentro para fora e observar seu desempenho superior a algo projetado ao longo de um século, surge novamente em um campo completamente diferente da construção. Eu já contei a história de como esse mesmo instinto foi aplicado ao concreto, e o que aquela equipe descobriu é tão difícil de acreditar quanto esta. Vale a pena ler sobre isso se mudou sua perspectiva sobre o que os materiais comuns ainda são capazes de fazer, afastando-nos da bancada do laboratório. A principal implicação desta história não tem nada a ver com LEDs ou código Morse. Os humanos usam madeira como material de construção há mais tempo do que quase qualquer outra tecnologia na história da humanidade, e durante quase todo esse tempo seu papel permaneceu o mesmo: structural, decorativa, ocasionalmente simbólica. Esta pesquisa discretamente inseriu a madeira em uma categoria à qual ela nunca pertenceu antes. Um material de engenharia ativo capaz de realizar trabalho elétrico, entrando no mesmo patamar que o silício e o vidro, em vez de ficar à margem. Essa mudança é importante muito além de um laboratório e um painel de LEDs, pois altera até mesmo o que os cientistas de materiais estão buscando no futuro. Se você chegou até aqui agora, entende mais sobre como a madeira transparente realmente funciona do que a maioria das pessoas que lerão uma manchete sobre isso hoje e pararão por aí. Você entende por que a transparência e a eletricidade não são duas conquistas separadas unidas à força, mas sim uma única decisão estrutural expressa de duas maneiras diferentes. Você entende os limites honestos do que foi comprovado e por que essa honestidade torna a conquista mais crível e não menos. Eis o que foi comprovado e dito de forma clara: transparência e geração de eletricidade não são propriedades opostas que obrigam um material a escolher uma em detrimento da outra. Uma única estrutura de celulose cuidadosamente projetada, livre de lignina e impregnada com uma resina compatível, pode oferecer ambas as propriedades simultaneamente, utilizando uma matéria-prima renovável e biodegradável, em vez de uma que consome muita energia.
Isso representa uma melhoria significativa em relação aos vidros inteligentes existentes. Trata-se de uma categoria de material completamente diferente, feita a partir de algo que ficou estocado em depósitos de madeira o tempo todo. Todos os materiais neste canal parecem comuns à primeira vista, até que alguém se dê ao trabalho de olhar com atenção suficiente. A madeira nunca foi exceção a essa regra. Só levou todo esse tempo para alguém provar isso. Se isso mudou sua perspectiva sobre o que um material comum como a madeira, ainda é capaz de fazer clique no botão gostei e inscreva-se para não perder as próximas novidades. Agora quero saber a sua opinião nos comentários. Materiais inovadores como este devem ser avaliados principalmente pela potência bruta gerada ou pela sustentabilidade do próprio material de origem. Ambos os lados desse argumento são genuinamente defensáveis e quero saber qual é a sua posição. Yuri todos, até o próximo.